Eu vou aonde? Você vai em Share. Share mais Screen. Embaixo aqui? É embaixo. Do lado do microfone, da câmera, tem Share. Eu escolho janela? Computador todo. Tela cheia. Tela cheia. Aí nós estamos vendo só a tela, agora você põe a apresentação. Estão conseguindo ver? Então, mas só interrompe esse negócio aqui, tá vendo? Interromper compartilhamento, ocultar. E põe em modo Tá. apresentação. Prontinho, Marina. Pode começar aqui, então? Tá tranquilo? Tá ótimo. Então, gente, boa noite. Hoje meu tema é a fibrilação atrial no pós-operatório. O Marco Paulo deixou anotado que eu ia falar na fibrilação atrial pós-operatório cardíaco, mas eu vou citar algumas coisas também da cirurgia não cardíaca. A fibrilação atrial no pós-operatório é o tipo mais comum de FA secundária e a complicação mais comum no pós-operatório cardíaco. A definição sobre o que é exatamente a fibrilação atrial, os seus limites de tempo, são um pouco, assim, fica um pouco indefinido, né, de acordo com onde você vai fazer a sua leitura, mas geralmente são fibrilações atriais, episódios que ocorrem nesse pós-operatório, que vão requerer algum tratamento, ou com uma duração imediatamente no pós-operatório, ou então nesse pós-operatório precoce ali, de alguns dias, com uma duração menor que 30 segundos, ou uma recorrência de uma FA com uma duração superior a 10 minutos. Esses episódios são geralmente assintomáticos, autolimitados e têm um pico entre o segundo e o quarto dia de pós-operatório. Embora ela foi mais estudada após a cirurgia cardíaca, ela também é uma complicação comum na cirurgia não cardíaca, como a torácica e até em geral. Na cirurgia cardíaca, num total, né, em geral, é uma complicação que ocorre em 30% dos pacientes, e sendo até 50% nos pacientes valvares. Nas cirurgias torácicas, em geral, ocorrem em torno de 15%, mas cirurgias maiores e mais maior e um trauma maior, né, com a pneumectomia, pode chegar a 30%, e, em geral, as outras cirurgias, até 15%. Nos pacientes com pós-procedimentos percutâneos, principalmente a TAV, foi que a FA pós-operatória foi estudada, no estudo Partner, foi relatada uma incidência de 4,3%, sendo que a incidência foi de até 38% nas abordagens transapicais, principalmente. Nas cirurgias não cardíacas, a ocorrência de FA pós-operatório, a incidência é menor, mas nem por isso, né, ela deixa de ser importante. Nessa meta-análise, com 370 mil cirurgias não cardíacas, a FA ocorreu em 3% dos pós-operatórios, sendo que foi mais comum nos pacientes com história prévia de FA e ocorreu em 33% esse episódio novo, né, de fibrilação atrial. E teve relação com idade, sexo masculino, ciência cardíaca, DAC e hipertensão. A fisiopatologia, ela é bem complexa, porque ela vai misturar coisas pré-existentes do paciente, comorbidades, idade, hipertensão, né, até FA prévia, com fatores do peri-op, então vai variado de cirurgia para cirurgia, e do pós-operatório. Vão favorecer, no momento da cirurgia, pacientes já com alguma alteração estrutural, os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca já são pacientes que já têm uma doença cardíaca, né, já tem alguma alteração ali. A inflamação que vai ser causada pelo tecido mesmo ali, tecido adiposo e presença de hemopericardio no pós-operatório.
trigas de veias pulmonares, a isquemia que pode ser gerada para poder fazer o acesso às cirurgias ou até fazer a sutura de valvar, alguma coisa assim, e também uma desautonomia com ativação simpática. No pós-operatório, os pacientes que vão estar mais inflamados, então isso com certeza vai aumentar o risco de fibrilação pós-operatória, e também pacientes com insuficiência respiratória foram associados também com a maior ocorrência dos episódios de FA. Principalmente os pacientes com mais de 24 horas de ventilação mecânica. E esses episódios, apesar de serem, na maioria das vezes, assintomáticos, a importância da fibrilação atrial, nesse momento, né, não é relevante apenas pela arritmia, no momento assim, instabilizou ali no pós-operatório, mas também porque ela é associada a complicações a curto e longo prazo, como aumento de internação, pode aumentar até mais de 1,3%, mortalidade, quase 2 vezes maior a mortalidade, o risco de AVC também na cirurgia cardíaca, infarto, né? E a recorrência da FA no longo prazo do pós-operatório. Na cirurgia não cardíaca, apesar delas serem, né, menos comuns no pós-operatório, a incidência ser menor, no longo prazo, assim, os eventos adversos são até maiores, né? Chegando até ao aumento da recorrência de FA de 18%, 18 vezes. Então, o que deixa a gente pensando? Seria essa fibrilação atrial no pós-operatório um preditor de fibrilação atrial no futuro, né? Um paciente que ainda não tinha manifestado essa fibrilação atrial, que depois vai manifestar, ou então um marcador de gravidade mesmo daquele paciente, aquele paciente que apresentou a fibrilação atrial no pós-operatório, é um paciente já mais grave, então por isso que ele apresentou depois FA tardia. Então, algumas estratégias de prevenção dessa arritmia são sugeridas pelos guidelines, por todo mundo, e algumas já foram comprovadas a eficácia para redução, e existem diversas opções. Então, existem tratamentos, as prevenções com antiarrítmicos, com pacing atrial, com pericardiotomia, com toxina botulínica, com ablação de gânglio estrelado, até com retirada de gordura epicárdica. Mas, para quem indicar esses pacientes? Na hora que eu fazia a leitura dos guidelines, dos textos, sempre falava assim, os pacientes com alto risco de FA no pós-operatório deve ser iniciada a prevenção com as medicações, com alguma conduta, mas nunca achei que ficou muito claro para quem que indicasse, entendeu? Para quem que a gente ia começar, então, essa intervenção. Essa meta-análise do final do ano passado fez uma avaliação do risco da fibrilação atrial na cirurgia cardíaca, de diversos scores que foram usados no pré-operatório, sendo que esse POAF score foi o único que foi desenvolvido apenas para predizer o risco de FA no pós-operatório. Nenhum deles teve uma discriminação, alta discriminação, né, assim, para predizer FA, foram só moderados, sendo que alguns tiveram uma sensibilidade maior, mas não tão específicos, que foi o próprio CHA-2-VASc, o CHAD, o RET, e o que eu falei ali, que foi desenvolvido especificamente para predizer FA no pós-operatório, que é esse POAF score. Então, o beta-bloqueador se mostrou eficaz para ser usado, né, para profilaxia da arritmia no pós-operatório e é indicada nos guidelines. Ela reduz a FA, porém não reduz desfechos maiores, como AVC, mortalidade, até tempo de internação e insuficiência renal aguda. Tem que chamar a atenção que a taxa de suspensão no pós-operatório é alta, né, chega até 25%, e pode ser, talvez, explicada por pacientes com cirurgias extensas, instabilidade hemodinâmica no pós-operatório, mas essa taxa de suspensão está relacionada com a não proteção pelo beta-bloqueador. Eu vou mostrar para vocês.
Essa meta-análise da Cochrane avaliou diversos tipos de intervenções na profilaxia, né, na prevenção da fibrilação atrial no pós-operatório. Dos 118 artigos que foram incluídos, 33 artigos foram avaliaram a prevenção com beta-bloqueador. 81% dos beta-bloqueadores foram iniciados no pós-operatório e a grande maioria usou o propanolol como droga de escolha. E o uso do beta-bloqueador reduziu em 60%, 67%, quase 70%, a FA no pós-operatório. Não teve, eu não coloquei aqui, nessa meta-análise, não teve alteração em desfechos como AVC e mortalidade, tá? O uso do beta-bloqueador. Essa outra meta-análise também demonstrou uma redução significativa da FA com o uso do beta-block. Foram 10 estudos selecionados para cirurgia de revascularização, sendo que 2 estudos começaram beta-bloqueador no pré-operatório. E o beta-bloqueador, como eu falei, reduziu a arritmia no pós-op. Nessa meta-análise, eles compararam os beta-bloqueadores e a eficácia entre eles, sendo que 2 estudos, né, olharam o carvedilol versus metoprolol, e o carvedilol foi mais eficaz na redução da FA, sendo que o metoprolol teve o mesmo resultado do propanolol. E essa outra aqui estava avaliando também demonstrou a redução da FA no pós-op, mas avaliou também o momento de iniciar a medicação. E os pacientes que começaram o uso no pré-op e mantiveram no pós-op, tiveram significância, né, na redução do beta-bloqueador, da fibrilação atrial. Apesar de ter essa indicação e a eficácia demonstrada na profilaxia da FA pós-operatória nas cirurgias cardíacas, o seu uso não é indicado nos pacientes que não vão para a cirurgia cardíaca, a não ser que o paciente já esteja em uso, mas não deve ser usado iniciado para prevenção de pós-operatório em pacientes que não estavam usando a medicação. Esse estudo do metoprolol no pós-operatório de cirurgia não cardíaca reduziu morte cardiovascular, síndrome coronariana não fatal e PCR não fatal, mas foi relacionado com aumento de morte e AVC isquêmico. A amiodarona mostrou também eficácia na redução do pós-operatório em reduzir a fibrilação atrial, né? Porém, também não reduziu desfechos maiores, como AVC, isquêmico e mortalidade. A limitação do seu uso também é pela bradicardia e pelo prolongamento do intervalo QT. Na meta-análise da Cochrane, que avaliou essas diversas intervenções, 33 estudos avaliaram o uso da amiodarona, iniciado no peri ou no pós-operatório, e teve uns 57% de redução do FA. Também teve redução de hospitalização, mas sem alterações também de desfechos maiores, né? Esse estudo, PAPABER, não sei se eu falei certo, é um estudo grande que fez a avaliação da amiodarona nesse momento, né, de perioperatório. Foi usado 10 miligramas de amiodarona nos 6 dias pré-operatório e continuando nos 6 dias de pós-operatório de cirurgia cardíaca. E assim como na meta-análise, houve uma redução da incidência da FA pós-operatório com NNT de 5, porém sem diferença em outras complicações, a não ser na redução da arritmia. A segurança no seu uso, né, em relação à bradicardia, prolongamento do QT, entre outros aí que foram avaliados, não teve diferença estatística, mas 11% dos pacientes que estavam usando a amiodarona tiveram sua dose reduzida, ou então precisaram suspender, né? Então, teve mesmo pacientes que precisaram que fizeram bradicardia, que precisaram de pacing atrial, e essa prolongação do intervalo QT maior que 650, que é importante.
O Sotalol, eu cheguei a dar uma lida nos guidelines até mais antigos da American Heart, porque o último é de 2023, ele era indicado pelo guideline para poder fazer o uso para prevenção da FA. Mas no guideline de atualização de 2023, ele não vem com essa indicação. O Sotalol, ele diminui a incidência da FA em comparação com o placebo e com o beta-bloqueador nesse REDUCE Trial, nessa meta-análise. E no REDUCE Trial, não teve diferença significativa em relação à amiodarona. O uso dela é uma medicação, é limitado por ser uma medicação com excreção renal, então são pacientes em pós-operatório, inflamados, que têm alteração da função renal, e também pelo prolongamento do intervalo QT. As outras drogas antiarrítmicas têm evidência limitada, devem ser usadas com precaução e pelo risco de efeitos proarrítmicos e interação com as instabilidades de inflamação, do pós-operatório, instabilidade hemodinâmica. Uma meta-análise com 41 estudos, mais de 3.000 pacientes de cirurgia cardíaca, o bloqueador do canal de cálcio não teve efeito significativo na redução da fibrilação pós-operatória. Então, é uma evidência bem fraca que existe sobre o bloqueador do canal de cálcio. Existem outras opções, né, que eles avaliaram para prevenção. Então, o magnésio tem dados bem conflitantes sobre o seu uso, mas e não são recomendados pelos guidelines, na maioria das vezes. Até a meta-análise da Cochrane foram incluídos 22 estudos pequenos, e o magnésio, nessa meta-análise, reduziu em 45% a incidência de FA, sendo que a heterogeneidade desses estudos foi de 50%, então, importante. E nessa outra meta-análise, com 5 estudos RCTs de alta qualidade, não mostrou redução, não teve benefício, não diminuiu o FA pós-operatório. Peraí. A colchicina também é bem conflitante os dados que existem dela. Saiu um estudo recente, que é esse COPF Trial, em 2023, que a colchicina foi usada para profilaxia de FA pós-operatória em cirurgias não cardíacas, são cirurgias torácicas, e não teve redução de fibrilação pós-operatória. Porém, esse outro estudo aqui de 2010, que a colchicina foi usada também em cirurgia cardíaca, teve uma redução das pericardites, mas uma análise subgrupo também teve a redução da fibrilação. Então, não existe um consenso também sobre o uso da colchicina, e dá para ver que tem muito estudo ainda em andamento sobre ela. Outras medicações, como estatina, corticoide, ácido graxo, poderiam intervir nessa cascata inflamatória de pós-operatório, porém, os dados ainda são escassos e o uso de rotina não é recomendado. O pacing atrial, assim como a amiodarona e o beta-bloqueador, reduz a incidência da fibrilação atrial, porém, é uma rotina difícil de ser implantada na prática clínica, esse pacing atrial desse paciente. A não ser que o paciente já teria um marca-passo, alguma coisa parecida. A meta-análise da Cochrane, o Marco Paulo fala, tinha 21 estudos para poder comparar, né? E avaliaram com diferentes locais de pacing atrial, de Bachmann também, e teve uma redução de 53% dos episódios de fibrilação atrial no pós-operatório. Esse outro estudo aqui, essa outra meta-análise, avaliou o local de pacing atrial, se seria melhor fazendo o pacing em ato esquerdo, em ato direito, ou biatrial, ou sem marca-passo, e o pacing atrial, em geral, quando presente, reduziu em 51% os episódios de fibrilação atrial, sendo que o mais eficaz foi o pacing biatrial.
A pericardiotomia posterior esquerda permite a drenagem do pericárdio para o espaço pleural esquerdo e é indicado para os pacientes que são submetidos a revascularização cardíaca, cirurgia de válvula aórtica e de aneurisma de aorta ascendente. Existe, né? Então, ela é indicada, tá, no guideline da American Heart do ano passado, mas eu não sei, eu não sei se tanto que ela é usada na prática clínica, nas cirurgias cardíacas, eu não sei como é que são os dados do HC. Nessa meta-análise, com 10 estudos pós-revascularização cardíaca, teve uma redução da FA pós-operatória, e esse estudo, teve um estudo de 2021, foi muito bem dividido os grupos e tudo mais, muito bem desenhada. Também teve uma redução parecida do risco da fibrilação atrial no pós-operatório. Outros procedimentos também são citados como opções em alguns estudos, estão em avaliação ainda, que seria a regulação autonômica dos gânglios, dos plexos ganglionares com toxina botulínica, a ablação do plexo ganglionar, a remoção de gordura epicárdica e a ablação de veia pulmonar cirúrgica. Mas os estudos são pequenos e não são usados na rotina clínica. Esse estudo Nova Trial, que usou a toxina botulínica para fazer o bloqueio do plexo ganglionar, desse ano, não teve diferença significativa na redução da fibrilação atrial. A remoção de gordura epicárdica numa meta-análise também não. Os estudos da ablação do plexo ganglionar ainda são estudos iniciais, com alguma redução da incidência, e a ablação cirúrgica das veias pulmonares, por enquanto, ainda não mostrou um maior benefício. Então, depois que a gente já iniciou a prevenção, o paciente fez a cirurgia, e os pacientes que intercorrem com fibrilação pós-operatória, o que deve ser feito? O tratamento da fibrilação atrial nesse momento não difere muito do paciente do tratamento com uma FA de alta resposta. Ele é baseado principalmente na estabilidade hemodinâmica. O paciente instável deve ser prontamente cardiovertido, iniciar o tratamento com antiarrítmicos, e no paciente estável, pode ser optado pelo controle de ritmo ou de frequência, os estudos não mostraram nenhuma diferença entre os dois, sendo que o controle de frequência, eles indicam uma frequência máxima de 100, e esses pacientes depois devem ser avaliados no pós-operatório, porque os episódios já são autolimitados, então a maioria dos pacientes já fizeram a cardioversão espontaneamente. O uso de anticoagulação dos pacientes é razoável e é indicado pelas sociedades europeias e americanas, pelo risco aumentado dos pacientes recorrerem com a fibrilação atrial e evoluírem com efeitos adversos, como AVC. A fibrilação atrial no pós-operatório seria, então, um marcador de FA tardia, um marcador de gravidade do paciente. Um estudo observacional demonstrou esse aumento, que pode ser até 18% no primeiro ano e 50% de recorrência durante os próximos 8 anos. Mas os dados sobre anticoagulação ainda são incertos e existem alguns ainda em desenvolvimento. Então, o resumo do manejo do paciente, da fibrilação pós-operatória é baseado no pré-operatório, como hemodinâmica, otimizar o paciente, né, os riscos, hemodinâmica, algum distúrbio eletrolítico, avaliar o risco da FA pós-operatória para iniciar alguma profilaxia com beta-bloqueador, amiodarona, e eles falam até se contraindicado essas medicações, avaliar magnésio, e também avaliar no pré-operatório o pacing biatrial e a pericardiotomia posterior, dependendo da cirurgia cardíaca que for realizada, no perioperatório, né, durante o evento, avaliar se tem instabilidade hemodinâmica ou não, e optar pelo controle de ritmo ou de frequência, e também otimizar
fatores que podem complicar, como distúrbio eletrolítico, inotrópico, tentar tirar desmame de ventilação precoce, esse tipo de coisa. No pós-operatório tardio, né, no pós-alta, os pacientes devem ser reavaliados em qual ritmo que estão, se devem manter anticoagulação, de acordo com o risco mesmo individualizado, de recorrência de FA e de incidência de AVC. Então, as conclusões são que a fibrilação no pós-operatório, fibrilação atrial no pós-operatório, continua sendo uma importante complicação dos pacientes submetidos a pacientes cirúrgicos, a procedimentos cirúrgicos, em particular a cirurgia cardíaca. Medidas preventivas como o beta-bloqueador e a amiodarona têm se mostrado eficazes na redução da fibrilação atrial no pós-operatório, devem ser consideradas como padrão dos cuidados, porém, não reduzem eventos adversos maiores como AVC e mortalidade. A prevenção com pacing atrial, apesar de eficaz em reduzir a FA no pós-operatório, tem seu uso um pouco limitado na prática clínica. Outras medidas preventivas ainda estão em testes iniciais. A opção de tratamento com controle de ritmo ou de frequência deve ser individualizado, caso a caso, cirurgia, instabilidade hemodinâmica e tolerância da arritmia. E a anticoagulação deve ser considerada e iniciada no momento adequado do pós-operatório. E o paciente deve ser acompanhado nesse pós-alta e considerado um paciente de um risco maior de recorrência de FA para poder fazer a manutenção do tratamento. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Mari. Onde que eu vejo agora? Na tela está compartilhada? Está compartilhado ainda. E aí, turma, perguntas? Tema muito interessante. Várias meta-análises. Marina colocou mais meta-análises que todas as aulas dela da residência aí. Os estudos são muito pequenininhos e é difícil, né? Parabéns. Então, tem alguns comentários aqui que eu fico lá na UCO, né, pós-operatório, então acho que é interessante aí para a gente discutir. E começando com os scores. É uma dificuldade muito grande mesmo, é muito difícil, né, a gente usar algum score para saber quem que nós vamos fazer profilaxia ou não. Acho que o POAF talvez seja o melhor, que é o desse grupo, né, que foi feito para isso mesmo. Então, se a gente for utilizar algum score, eu sugeriria usar o POAF, mas na prática a gente não utiliza muito não. Confesso que a gente vai muito pela cirurgia mesmo, e quando é cirurgia valvar, que a gente tem muita, a gente acaba fazendo profilaxia. A gente divide dois tipos. A gente raramente associa beta-bloco com amiodarona por causa do risco de complicações no pós-operatório, então a gente faz. Quando é estenose aórtica, a gente não pode usar beta-bloco, a gente faz amiodarona. E quando o resto dos outros pacientes a gente usa beta-bloco. O problema que a gente viu o beta-bloco, você mostrou aí que tem 20% de suspensão, né? Você rodou lá na UCO, a gente tem 100% de suspensão. Nós não temos nenhum paciente que no pós-alto imediato consegue manter o beta-bloco. A gente consegue voltar no segundo ou terceiro dia, quando as coisas vão muito bem. Nós temos um perfil de pacientes mais grave, então é muito comum os pacientes já operarem com disfunção de VE, de VD e chegarem com nora, vaso, dobuta, então é praticamente impossível manter o beta-bloco no pós-alto imediato e no primeiro DPO. Então, a maioria das vezes a gente consegue voltar só ao segundo ou terceiro DPO. E parece que essa suspensão nesses 2 dias é muito ruim, né? Pode até piorar e o paciente fazer mais FA do que se a gente não tivesse usado. Mas é o que a gente pode fazer. Então a gente tenta tirar as drogas o mais rápido possível, inotrópico e vaso, nora, fazendo terapia guiada mesmo, tentando reduzir o mais rápido possível para iniciar o beta-bloco. Mas a gente tem muita dificuldade. Então, nesse contexto, a amiodarona para a gente é muito bom, porque a gente pode manter a amiodarona
na grande maioria das vezes, com exceção daqueles pacientes que fazem BRAD que saem precisando de marca-passo, né? Como a cirurgia tricúspide, endocardite, válvula aórtica muito calcificada, e ele sai bradicárdico e acaba tendo que tirar a amiodarona. Mas, no geral, CRVM, a gente consegue manter a amiodarona com tranquilidade. Então, de prevenção, tem esse problema grave aí. Sobre marca-passo, a gente tem outro problema. A gente não consegue pôr o marca-passo atrial nos pacientes. Eu não sei como é que é isso, porque eu fiquei pensando, aquele marca-passo temporário que a gente coloca, depois você puxa, né? Como é que você faz isso no átrio? Não, aquele dá para fazer. No transplante eles fazem. Nos pós-transplante eles colocam um no átrio e um no ventrículo. Mas nos outros é só no ventrículo, porque é muito difícil e muitas vezes ele cai, ele desloca. Então, frequentemente se coloca lá no transplante. A gente sempre pede para pôr no transplante, porque o transplante faz muita brade, coração desenervado, né? Então, você sabe que o transplante, frequência menor que 80 para a gente é risco de parada, né? Então, no transplante, a gente pede para pôr marca-passo epicárdico, câmara dupla. E, frequentemente, a gente vai usar lá um marca-passo atrial e não está funcionando. Porque caiu, deslocou, aí acaba estimulando só o ventrículo. Então, é um problema grave. Então, nós não temos essa possibilidade de fazer o estímulo atrial. A pericardiotomia posterior esquerda, essa parece ser muito boa mesmo. O estudo é muito bem feito. Muito bem feito. É o melhor estudo que eu acho que tem. E a gente faz em alguns casos, eles fazem janela pleuropericárdica e colocam lá mesmo ali o dreno ali. E realmente parece que é um preditor importante, não acumular líquido nessa região, né? E aí, se não acumula líquido ali, não faz FA. Então, realmente parece interessante. Mas a gente não faz de rotina, porque muitas vezes o paciente sai com um dreno só, um dreno mediastino, só em reop, cirurgias mais complexas, cirurgias combinadas, que costuma colocar esse dreno e fazer janela pleuropericárdica. Transplante também eles fazem. Sai com 3 drenos, né? De proflexia, acho que é mais isso que é a nossa rotina. De tratamento, é o que você falou mesmo. O paciente está bem, a gente só controla a frequência. Depende do momento hemodinâmico que ele faz FA. Então, você faz FA e está usando dobuta, vai controlar com a amiodarona. Se ele faz FA, já está suspenso tudo, a gente controla com beta-block. Quando o paciente está mal, ou instabiliza, ou piora a hemodinâmica, a gente faz a cardioversão elétrica ou química. Aí não tem muito segredo. E aí, um outro problema que a gente tem, que a gente fica muito na dúvida, que eu queria ouvir vocês aí, é sobre a anticoagulação pós, né? Felizmente, muitos já precisam de anticoagular. Beleza, está resolvido. Agora, muitos não, né? Só foi aquela FA de pós-op. E aí, o que eu tento fazer, assim, eu peço para a gente tenta sistematizar, e a gente é bem sistemático lá na UCO, lá a gente coloca exatamente quando que foi a FA, e que momento que o paciente estava. Então, eu sempre ponho na listinha lá na impressão diagnóstica, FA no segundo DPO, em uso de dobuta tantos microgramas e nora tantos microgramas. Porque isso pode ser, às vezes, me ajudar a definir, não, ele fez um FA, mas estava muito ruim. Então, talvez não vai ser aquele cara que vai fazer FA muito FA depois. Agora, não, ele fez FA no terceiro dia, já não tinha droga nenhuma. Esse cara aí vai recorrer, talvez ele tenha que anticoagular mais tempo, né? Mas é muito empírico isso, sabe? Então, o que a gente faz, essa recomendação que você colocou aí, que é anticoagular 60 dias e depois ver. E aí a gente tem um problema sério, que o único monitor que a gente tem é o Holter, né? Tem estudos que eles fizeram com PET ou com celular, que a recorrência é muito mais alta, né? Tem recorrência até de 40%, 50% quando você faz essa monitorização mais intensiva, né? Igual a recorrência de ablação de FA. Você monitora o paciente muito bem, você tem mais recorrência, né? E aí a gente fica muito na dúvida mesmo quando anticoagular esses pacientes pós-operatório mais tardios, sabe? Depois de 60 dias. E quando indicar a ablação. Então, eu queria ver o que vocês pensam sobre isso. Quando indicar, que eu falo mais é o tempo, né? Não as indicações clássicas, assim. Assim, eu resolvi fazer essa aula porque eu estava discutindo com o Gustavinho justamente essa parte do paciente que faz FA no pós-operatório. E aí pergunta para a gente, e aí, mantém a anticoagulação? Não só da cirurgia cardíaca, mas a não cardíaca. Da cirurgia não cardíaca, eu fiquei um pouco impressionado o tanto que se relaciona com a recorrência no pós-operatório, assim, da FA tardia. Eu não sabia que chegava até
Tem estudo que eu estava lendo, chegava até 50%, chega a 50% em 8 anos. É muito alta a taxa de recorrência. Então, realmente, eu acho que é um preditor, talvez, de FA recorrente, um preditor de doença de paciente pior, não sei. Você vai ler o guideline e é muito frustrante, porque eles falam assim, manter para paciente alto risco, mas eles não definem quem que é o paciente alto risco. Eu fui atrás desses scores para prevenção, eu não achei nada também sobre score, avaliação para poder manter. Mas eu acho que é isso, é ficar reavaliando o risco, e se recorrência... O antiarrítmico, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente começa com a amiodarona, no pré-op, aí a gente tira, aí eu ponho lá no sumário de alta, avaliar suspensão com 7 dias, ou com 30 dias, ou após a primeira consulta, ou com 3 meses. Nunca tem uma coisa definida, né? Tão atrapalhado que é. A gente faz um holter não existe. Mas eu acho um bom senso, assim, esperar a primeira consulta, 30, 60 dias ali, para começar a fazer a redução da medicação, porque já está passando um pós-operatório. A recorrência no primeiro ano é de 18%, nesse último estudo que eu coloquei ali, mas com o tempo vai aumentando, né, a recorrência. Mas eu acho que é isso, é suspender antiarrítmico e esperar para ver o que vai acontecer. E pacientes com alto risco de PC, manter... Para indicar uma ablação, uma recorrência depois de 3 meses de cirurgia ou até antes? Eu nunca fiz vai depender do tipo da manifestação do paciente mesmo. Aí no HC mesmo a gente às vezes encontra, né, um paciente que está com um tratamento, uma dificuldade muito intensa de controle clínico, a gente vai ter que colocar na balança e vai poder indicar, vendo, por exemplo, se for uma CRVM, mais tranquilo. Agora, cirurgias com atriotomia, isso tudo aí a gente tem que colocar numa balança, porque acho que se consegue postergar os 3 meses, é melhor por risco de dano, né? Então, mas aí depende mesmo da cirurgia e da manifestação clínica, né? Às vezes passou a inflamação aguda, a gente já consegue introduzir medicação e a gente não fica naquele drama de ter que indicar por uma proteção maior do paciente. E consegue postergar e até entender realmente se aquilo ali é uma fibrilação associada a um processo inflamatório do pós-operatório mesmo, ou se a recorrência é porque o paciente já era de alto risco, né? Isso. Inclusive, essa questão assim, da cirurgia, a cirurgia não cardíaca, vai dar a impressão para a gente que o paciente tem a oportunidade, é um paciente de alto risco, seja por Chudds-Vasque, aquele momento ali do pós-operatório, onde você não tem um fator mecânico, não foi uma cirurgia cardíaca, e ele manifesta FA, eu acho que esse paciente aí é um paciente que há uma tendência de anticoagulá-lo no mais longo prazo. Assim, né? Isso aí também eu acho. Isso aí, acho que... Né? Porque acho que o grande problema desse assunto é a anticoagulação pós. Porque a prevenção é uma coisa importante, o tratamento do perioperatório a gente vai fazer, mas a decisão sobre manutenção de anticoagulação na cirurgia cardíaca, a porcentagem de FA no pós-operatório é grande demais. Senão, quase metade dos pacientes vai ser anticoagulado, né? E a gente tem fator mecânico que não vai existir mais. Então, isso aí que é difícil. E isso que você falou, eu achei interessante mesmo, né? O momento, se o paciente já está fora daquela fase mais aguda, onde o estresse poderia ser o responsável. Então, acho que isso é importante. Mas, mesmo assim, a gente vai ficar em dúvida, né? Porque pode ser o paciente se deixar sem anticoagulação e ele tiver um evento, a gente deixou de proteger, aquela mesma situação, né? A gente tiver um paciente que, às vezes, recorrente, apresentou um FA no segundo, terceiro dia, usando dose baixa de inotrópico ali, que é o padrão nosso. Aí depois, aí ele tem cardiovete, aí no 7º DPO, pré-alta, ele faz uma FA. Esse, para mim, vai ter que ser anticoagulado a longo prazo, entendeu? Esse aí não tem muita outra saída para ele. Sobre a colchicina, eu acho que deve ter um impacto aí, esses estudos estão mostrando que reduz FA. Talvez isso seja até uma explicação por que a gente tem menos FA do que a gente esperaria, porque a gente usa colchicina de rotina, né? A gente é o único serviço que eu conheço que usa colchicina de rotina no pós-op, né? Nenhum serviço usa, porque a gente tinha muito assim no pós-pericarditomia e reduziu muito. E talvez está tendo algum impacto até na FA aí, mas não tem jeito de a gente saber, porque a gente não media antes nem depois, né? Marcos, só um comentário que, quando eu estudei esse tema, uma impressão que eu fiquei que o paciente que faz FA de cirurgia não cardíaca, a impressão que dá é que esse paciente fibrilava, a gente não sabia, ou então tinha uma grande chance de fibrilar mesmo, né? Porque a recorrência é muito alta e tal. E acho que por isso a tendência de anticoagular. Isso, agora, a impressão que eu fiquei
já na alta hospitalar estavam já em ritmo sinusal. Tem um estudo desse. E aí eles eram avaliados, não sei se é 60 dias, acho que é por isso que a diretriz americana coloca essa reavaliação de 60 dias. E em 60 dias, então, era quase a totalidade do que estava no braço de controle de ritmo, estava já já tinha revertido a FA, né? E outra coisa que eu lembro também de ler, que eu acho que tem um pico da FA, que eu acho que é o segundo dia de pós-óbito. Isso. Segundo a quarto dia. É. Que é o pico da inflamação, né? Da inflamação, segundo, terceiro exatamente, dia, sim, né? normalmente é o... Que é o pico da inflamação. É. Assim, e aí, nesse paciente, assim, eu não trabalho com cirurgia cardíaca, por isso eu estou te perguntando. Assim, nesse eu fiquei com uma impressão do tipo, não, esse paciente parece que faz uma FA meio transitória mesmo. Eu não sei, obviamente, que tem tudo para fibrilar, sei lá, um valvar com átrio enorme, né? Enfim, acho que tem outros fatores para serem avaliados. Mas eu fiquei com essa impressão de que o FA na cirurgia cardíaca tem um caráter transitório, muitas vezes mesmo, está relacionado ali com o procedimento em si, sabe? E aí, eu acho que tem até um estudo em andamento randomizado para anticoagular ou não, né, esses pacientes. Tem. Porque que eu acho que tem dados que falavam, assim, que aumentavam um pouco até a mortalidade, não sei, se anticoagular esses pacientes todos. Alguns dados observacionais, de estudos observacionais, assim, que falavam bem até que também estava... Que é discordante, assim. Então, que eu lembrava disso daí, né? Enfim, só para continuar a dúvida da anticoagulação, mas para ponderar esses fatores também. Eu acho que tem que individualizar mesmo, assim, nós estamos ainda caminhando, mas tem muita coisa mostrando que não é tão benigno assim, sabe? Mesmo essa que acontece no segundo, terceiro DPO, ela pode recorrer de maneira às vezes silenciosa e aí recorrer com um AVC, né? Então, quando você monitoriza bem o paciente, você vê que a recorrência é mais alta e às vezes pode ser manifestar como AVC e não como FA, e aí você perde a oportunidade de fazer o tratamento, né? Então, realmente dá muita dúvida. Eu acho que tentar usar o score de Charles-Vasse com um limiar mais alto e ver qual foi realmente o momento, se estava muito ruim, se não estava, e perseguir a FA, né? Perseguir a FA. Com o que a gente tem é holter, né? Então, eu sempre fico fazendo muito holter. Se o paciente tem condição de usar relógio, eu peço para comprar relógio, usar relógio, e aí a gente define melhor. E aí eu faço isso até um ano, depois de um ano, quando não apareceu nada, aí você fica mais seguro, mais tranquilo, né? Mas eu acho que é isso, dá dúvida nessa avaliação de quem manter, quem não manter, risco, benefício, e sei, a FA da cirurgia pós-cardíaca, não cardíaca, que me impressionou muito, assim, é um paciente realmente que tem um risco bem aumentado. A impressão que dá é que ele já ia fibrilar, né? Só foi um pontapé, momento, assim, né? de, A gota d'água. Trigger, né? É o que é igual o cara trigger. Chagazo que tem uma TV, já ia fazer mesmo, só foi o trigger ali, o potássio de 3,4. É a cirurgia não cardíaca. Beleza, Marina, ótimo. Alguém tem mais algum comentário? Boa noite, Marina. Achei excelente a aula. Eu tenho uma dúvida. Assim, nesses pacientes, a gente segue a mesma lógica de não fazer ponte. Se a gente for começar com Marevan, a gente começa sem começar com enoxa, dose terapêutica mesmo, antes, e deixa chegar no valor de RNI? Eu não li nenhum estudo sobre isso, mas eu acho que na prática a gente não faz ponte com Marevan mesmo, não. Começa com heparina, não. Começa o Marevan. Eu acho que só se você cardioverter o paciente e aí, né? Mas se não fora isso, aquele paciente que recorre... Hoje em dia, né? A gente escolheu o Marevan na maioria das vezes, o Marevan em caso muito selecionado, né? Não pode usar, ou já tem uma indicação de usar Marevan, mas na maioria das vezes sem ponte mesmo. André conseguiu entrar aí, quer alguma coisa, André? Marcão, parabéns, Marina, Marcos. Caiu na hora que você estava finalizando a aula, acabei não vendo. Eu lembro, antes de guideline e tudo, Marcão, tinha aquele livro de pós-operatório, o Bojar.
Ele é autor. Ele falava para Sim. usar 3 meses de antiarrítmico, né? Então, isso aí faz muito tempo. E aí, na prática, você tem mantido, então, o que você falou, Marina, você viu alguma coisa diferente? Assim, reavalia mais no primeiro mês ou já tira logo? Geralmente, na minha cabeça, eu gostava de deixar 3 meses mesmo, para tentar essa desinflamação, remodelamento atrial, principalmente se for valvar, né? Sei lá, assim, a troca de válvula Manter o mitral, por exemplo. antiarrítmico no paciente. Isso, Esse eu acho que o primeiro tratamento que eles indicam, né? Se você decidiu pelo controle do ritmo, controle de frequência, essa reavaliação do paciente no pós-operatório, e o American Heart fala em 60 dias, mas eu acho que é isso. Assenta, né? Entendi. Não, perfeito. E igual a Ana falou, esses pacientes, esses episódios de FA de pós-operatório são geralmente autolimitados, então é uma FA que depois de um tempo talvez cardioverte sozinho, alguma coisa assim. Pessoal, rapidinho aqui, foi mal, eu tive que sair. Sei que vocês já devem ter discutido aí, mas o que ficou aí? Marcão, Marina, o que faz para prevenir de fato? Ficou o seguinte, utilizar o score POAF, estenose aórtica, amiodarona, demais casos, beta-block, raramente beta-block mais amiodarona, tentar tirar as drogas o mais rápido possível no pós-op para voltar o beta-block, tentar manter a amiodarona no pós-op quando você começou com pós-op, com pré-op, a suspensão do antiarrítmico 7 dias, ou primeira consulta, ou 30 dias, ou 3 meses. A gente não tem muita noção. Anticoagulação, de acordo com o Charles-Vass, que é o que a gente tem, no mínimo 2 meses, e depois ficar perseguindo a FA aí, se achar, aí anticoagula mais tempo. Acho que é o resumo aí, né? Mais ou menos. Só uma dúvida. Assim, acessar o vídeo. A gente usa colchicina para prevenção de sinusoperitoneumonia, pode ser que ajude na FA, mas a gente não usa com essa indicação, né? Você usa o score para todo paciente, Marcão? Assim, cirurgia no carro, toda cirurgia? Como é que é? Como é que você faz isso? A gente, no HC a gente não usa de rotina, mas eu acho que se a gente tiver que utilizar alguma coisa, a gente teria que usar o POAF, que foi definido para esse grupo, né? Mas no HC a gente faz muito subjetivo, volume de ato esquerdo aumentado, cirurgias combinadas, paciente de maior risco a gente acaba fazendo. Para cirurgia cardíaca, né? Lógico. Cirurgia cardíaca. Assim, né? E na não cardíaca, como a Marina colocou, não tem nenhuma recomendação para fazer prevenção. Não, beleza. Anticoagulação, você quer falar alguma coisa? Que é uma dúvida que a gente ficou. Qual que é a sua rotina de chegar para você lá, pedindo sua opinião? O paciente teve FA no pós-op, isso no perioperatório. Isso, cirurgia cardíaca. Cara, eu não sei se vocês viram, até falei para a Marina colocar, mas eu não consegui achar. Teve uma controvérsia na New England a favor e contra anticoagulação. Deram um caso lá. Tem evidência para as duas coisas, na verdade, né? Tanto você manter a anticoagulação como você tirar, né? Tem evidência de que a taxa de recorrência é muito alta, de que esses pacientes ainda estão sob risco, que se deveria manter. E tem a evidência de que umas avaliações que isso não impactaria no risco de AVC. A minha tendência, sinceramente, conhecendo a FA, é tentar manter, dependendo do risco, é óbvio, né? Não sei o que mesmo, então. Você, Marcão, tipo assim, esses dias eu vi o cara suspendendo uma paciente pós-operatório de válvula mitral, que fez um flutter atípico, um ato gigante, no pós-operatório, cardioverteu, 2 meses, suspendeu. Assim, eu acho demais, sinceramente. O que a gente estava discutindo aqui, André, que é uma coisa que eu acho que é importante a gente ver, é como é que foi a FA, sabe?
Então, aquele cara que faz FA, na hora que ele está com dobuta muito alto, nora, vaso, e aí depois não recorreu mais, Sim, sim. esse eu fico um pouco mais pé atrás. Agora, aquele que faz já no quarto dia, com dose baixa, ou às vezes sem nenhuma droga, esse eu acho que a gente tem que anticoagular mais tempo mesmo. E depois perseguir se ele está recorrendo assintomático ou oligossintomático, né? Ficar fazendo holter, monitorizar com relógio, que a gente tem muito hoje, né? Exatamente. Quando é válvula é difícil, né? Principalmente mitral, né? É a tendência. Fechou, então. Valeu, Marina, todos. Beleza. Mês que vem nós voltamos aí. Parabéns, Marina. Valeu. Gente, obrigada. Obrigado, parabéns. Parabéns, gente. Marina.